Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Clarice Neto e eu tô aqui para mais um vídeo do canal. O tema de hoje é sobre o amor de Deus. Nós falamos tanto, né? Nós somos amadas por Deus, Deus nos ama, todo mundo fala isso. Mas será que você realmente entende a profundidade, a integridade e a intensidade desse amor? Será que você entende o que esse amor gera na sua vida ou o que ele deve gerar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos comigo. Vocês se sentem amados por Deus? Vocês já duvidaram desse amor? Esse amor mudou ou muda algo no cotidiano de vocês? É impossível a gente falar do amor de Deus sem falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Em João 3,16 vai falar que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 vai falar que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, o relacionamento do homem com Deus foi rompido. Ele não foi o mesmo. Quando a gente olha para Gênesis, em que Jesus ele descia para ter um relacionamento com Adão e Eva, ele tinha aquele momento ali. A partir do momento em que eles pecam, esse relacionamento ele é rompido. Não só o relacionamento é rompido, mas o pecado nos leva à morte eterna. Na Bíblia fala em Romanos também que o salário do pecado é a morte. E Deus, ao ver a situação que a humanidade estava indo, ele logo começa a executar um plano. E a Bíblia mostra esse plano. Desde as primeiras páginas, a gente vê que tudo aponta para a vinda de Jesus. Nós vemos a quantidade de pessoas, de histórias, tempos diferentes que Deus usou até a vinda de Jesus, para que a humanidade fosse restaurada. Deus, ele nos ama tanto. Ele ama tanto a sua criação que ele não quer nos ver longe dele e ele não quer ver a gente indo para a morte eterna. Então ele começa a executar um plano. E é nesse momento que a gente fica deslumbrado. Porque nós somos pecadores. Afastados nós estamos do Senhor. Nossas vontades, elas foram corrompidas e nós não sabemos nem mesmo sentir o certo. Mas Deus, ele escolhe entregar o seu Filho, aquele que é santo, que é perfeito, que nunca pecou. Ele escolhe entregá-lo para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos a chance de ter um relacionamento com ele de novo, para que nós tenhamos a chance de sermos salvos. E isso demonstra o tamanho do amor dele por nós. Vocês conseguem entender que ele não poupou o seu próprio filho por uma humanidade tão perversa que não escolheu ele, que não escolhe ele? Porque pelas nossas próprias forças nós não escolhemos a Deus. A gente não quer ir até ele. Nós preferimos a nossa própria vontade. Deus, ele deu tudo para Adão e Eva. Ele deu tudo. Era só uma árvore. Uma árvore. E eles trocaram Deus. Eles duvidaram do amor de Deus por conta de uma árvore, de uma coisa. E quantas vezes nós não agimos como eles, como Adão e Eva? Nós trocamos a Deus por conta de uma coisa. Ele nos dá tudo, mas nós queremos aquilo que ele não nos deu. E a gente duvida. Será que realmente Deus me ama? Porque ele não me deu aquilo. Mas nós não sabemos sentir. As nossas vontades foram corrompidas com o pecado. E nós preferimos olhar para elas do que olhar para Deus com todo o seu amor. Porque como nós falamos no vídeo passado, o Senhor nos criou de uma forma tão amada. Sabe, ele pensou em cada parte nossa, ele olhou pra gente com tanto carinho e além disso, ele falou, eu amo tanto vocês, eu amo tanto essa criação que eu preciso salvar vocês.
Eu não posso deixar vocês ficarem assim, desse jeito. Eu não posso ver vocês irem para a morte eterna. Então, ele simplesmente faz a maior prova de amor de todos os tempos. Ele entrega o seu filho. Eu não sei o que é um amor de mãe, porque eu ainda não sou mãe. Mas você que está me assistindo e é mãe ou pai, você sabe que o seu filho é tudo para você. Imagina, ele com o amor de pai, ele entregar o filho dele para que você tivesse vida, para que eu tivesse vida. Porque ele quer ter um relacionamento. Imagina ele falar, não, eu não posso ficar longe da Clarice. Porque eu amo ela, eu quero ter comunhão com ela, eu quero estar com ela. Então eu vou entregar meu filho para que essa relação seja restaurada. Da mesma forma que ele pensou isso de mim, ele pensou de você. Jesus, que também é Deus, porque nós temos um único Deus, com 3 manifestações diferentes. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus é o nosso juiz, Jesus é o nosso salvador e o Espírito Santo é o nosso consolador. Nós vamos falar dele um pouco depois. E Jesus, um Deus perfeito, ele deixa os céus, ele deixa a sua glória para vir nesse mundo. E ele passa por todos os estágios da vida, ele vem como ser humano. Muitas pessoas o rejeitam, a maioria delas. E eu acho que nós não temos a noção do que é uma morte de cruz. Do que é você ficar lá pendurado numa cruz e morrer sufocado. Vocês já viram o filme O Paixão de Cristo? Ali relata um pouquinho do que Jesus passou. Cuspiram em Jesus. Bateram em Jesus. Até que a pele dele ficou tão sensível. Sabe? Zombaram dele. Fizeram tudo isso com um Deus perfeito. Ainda crucificaram ele. Ele passou por tudo isso até o último momento. Até que ele morresse, depois do 3º dia fosse ressuscitado por Deus. Mas ele passou por tudo isso por amor a mim e a você. Isso não te constrange? Nós precisamos pedir a Deus que nos revele o tamanho desse amor. Amor que transcende a nossa capacidade humana de entender. Para pensar um pouquinho naquilo que Jesus fez por você. Para que você estivesse viva hoje. Porque Deus, depois que o pecado entrou, Deus poderia ter falado, quer saber? Eu vou destruir essa humanidade. Eu não vou que eles vivam do jeito deles, então que eles se matem. Mas não. Não. Ele deseja que a gente ainda vá morar com ele no céu. E não só sobre isso, mas aqui na terra ele quer que a gente tenha uma comunhão. Então, esse é o maior amor de todos, porque a gente vê que Deus, ele se importa com o nosso interior, com a nossa alma. Ele não quer ver a morte da nossa alma. Ele está preocupado conosco. Ele quer nos libertar das correntes do pecado. Vocês já perceberam quanto que o pecado nos aprisiona? Quanto mais a gente peca, mais a gente fica embaraçado nos nossos próprios erros, mais difícil é de sair. E aquilo vai gerando angústias, sentimentos que são impossíveis explicar. E quando você vê, você tá mal e você nem sabe por quê, porque aquilo tomou uma proporção que você nem imagina. E é isso que Deus quer fazer. Ele manda Jesus para nos libertar disso. Para que a gente não esteja preso a essa natureza pecaminosa que está em nós. E aí mostra o quanto Ele nos ama e o quanto Ele está preocupado com os nossos sentimentos. O quanto que Ele quer nos libertar disso que gera um peso nas nossas costas. Então, além dele querer nos salvar eternamente, de querer um relacionamento conosco, Ele quer que o nosso interior esteja em paz, esteja realmente feliz, sem nenhum tipo de peso. Isso mostra um amor profundo, íntegro e intenso. Quero entrar um pouco nessa questão do relacionamento. Depois que o pecado entrou no mundo, como eu já falei, nós vemos que como que as pessoas se relacionavam com Deus no Antigo Testamento, na Bíblia. Tinham sacerdotes, tinha o templo, a presença de Deus ela ficava na Arca da Aliança,
tinha, né, uma cortina que separava, só entrava lá os sacerdotes. E eles ainda eram amarrados com uma corda, com um sininho, porque se eles estivessem em pecado, ao entrar lá, eles iriam ser mortos. Quem se comunicava, né, com Deus era somente os sacerdotes. A população, o povo, não tinha acesso a Deus. Né? Eles não falavam diretamente com Deus. Um pouco depois, Deus começa a falar com os profetas, então tinham pessoas específicas, né? Nunca era toda a população que tinha acesso. Então Jesus, ele morre para que esse véu seja rasgado e para que toda a população possa ter acesso com Deus, porque Jesus, ele é o sacerdote definitivo. Então, através dele, nós podemos ter acesso a Deus aonde a gente estiver. 1 Timóteo 2,5 vai falar que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, por isso que a gente ora em nome de Jesus. Então, eu não preciso de pedir mais uma pessoa, um homem que é designado como sacerdote, para falar com Deus para mim, porque eu posso fechar a porta do meu quarto e orar a Jesus. E Ele é quem nos liga a Deus. Ele é quem faz com que a gente tenha um relacionamento com Deus. Mesmo com o nosso pecado. Ele nos torna limpo diante de Deus. E além disso, Ele deixa o Espírito Santo para guiar e habitar naqueles que aceitarem esse amor. Porque esse amor que eu falei para vocês, ele está disponível, de graça, para todas aquelas pessoas que quiserem. Tanto que em Apocalipse vai falar que o Senhor, ele dá de graça da água da fonte da vida àquele que quiser. Então nós temos que querer. Por quê? Eu saber desse amor, eu saber quem Deus é, eu saber do ato que Jesus fez na cruz, não vai mudar a minha vida. Não vai mudar os meus sentimentos, não vão mudar os meus posicionamentos. Mas quando eu aceito esse amor, quando eu aceito com que esse amor, com que isso que Jesus fez entre em mim, sabe? Com que eu derrame o meu coração ali ao Senhor e aceito com que esse amor entre em mim, isso sim vai mudar a minha vida. Isso sim vai mudar o meu posicionamento perante todas as coisas do mundo. E eu vou dar para vocês um exemplo meu. Eu vou na igreja todo domingo, participo das coisas da igreja desde os 8 anos de idade. Eu leio a Bíblia com os meus pais desde os 8 anos de idade. Eu sei quem Deus é desde os 8 anos de idade. Mas eu só aceitei esse amor com 16 anos. 8 anos se passaram e aí sim eu aceitei esse amor. Eu aceitei com que esse amor mudasse a minha vida. Eu aceitei com que esse amor entrasse em mim. Por 8 anos eu não quis esse amor, eu sabia desse amor, mas eu não queria abrir mão das minhas vontades. Eu não queria saber que, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. Mas aí eu entendi, depois que eu aceitei esse amor, eu entendi que não é que Deus te proíbe de fazer algo. Não é que você não possa fazer algo. É que quando você realmente entende o tamanho desse amor, você passa a querer conhecer esse Criador e amá-lo. E você quer entristecer uma pessoa que você ama? Não. Então, na verdade, tudo que eu parei de fazer quando eu realmente aceitei o amor de Deus, não foi porque Ele me pediu. Clarice, você não pode fazer mais isso. Não, tanto que na Bíblia diz, tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Agora, eu decidi não fazer porque eu não quero entristecer aquele que entregou seu próprio filho por mim. E por 8 anos, eu fiquei presa nos meus próprios sentimentos, nas minhas próprias emoções pecaminosas, da minha natureza pecaminosa, procurando uma felicidade momentânea, prazeres momentâneos, mas continuando vazia e cada vez mais sendo cheia por sentimentos ruins, porque eu não queria abrir mão do controle, da minha própria vontade. Mas chegou um momento que eu fiquei tão cheia dessas coisas ruins, tão dominada pelo pecado, que não dava mais. Não dava mais. E eu simplesmente pedi a ajuda de Deus.
Eu lembro que eu fechei meu olho e falei, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Aí eu lembrei, né, daquele Deus que eu já conhecia. Mas sabe o que mais me surpreende? O que mais demonstra o amor dele? É que ele não demorou um segundo. Eu demorei 8 anos para realmente aceitá-lo, para realmente deixar ele entrar no meu coração. Porque meu coração, nesses 8 anos, por mais que eu fosse na igreja, por mais que eu fizesse devocionais, ele estava fechado. Então eu digo para vocês, não é sobre cumprir um checkzinho ali de afazeres. É sobre aonde está o seu coração. Onde está o seu coração quando você faz essas coisas? Então, o meu coração estava fechado durante 8 anos. E quando eu abri o meu coração, Jesus ele não demorou um segundo. Ele simplesmente veio e falou, minha filha, eu tô aqui. Só deixa eu cuidar. Deixa eu controlar a sua vida. Abre mão desse controle, porque eu sei o que é melhor para você. Eu fiquei por 8 anos não querendo com que ele entrasse. E no primeiro momento que eu chamei por ele, ele estava ali. Ele não demorou um segundo. Então isso já demonstra o tamanho do amor dele. E eu falo para você, se você ainda não aceitou, se você ainda não deixou ele entrar, deixa ele entrar. Porque é isso que vai mudar a sua vida, como mudou a minha. E por que a gente tem que aceitar esse amor, né? Sabe, Deus, ele poderia colocar um cabresto em todo mundo e fazer com que todo mundo obedecesse a ele. Ele poderia fazer isso. Mas a gente ter que aceitar esse amor demonstra que o quê? Deus, ele nos deu livre arbítrio. Ele quer que estejam ali do lado dele as pessoas que realmente desejam conhecê-lo, desejam estar com ele. Porque imagina, você se relacionar com uma pessoa que está ali por interesse ou está por estar. Então assim é com Deus também. Por isso que a gente tem que aceitar. Esse amor, ele tá de graça para todo mundo, mas você precisa aceitá-lo. O sacrifício de Jesus na cruz é um convite para a gente se relacionar com ele. Aí eu te pergunto, você já aceitou esse convite? Ou você ainda está vivendo nas suas próprias vontades? Em Romanos 8:32 fala que Deus ele não poupou o seu próprio filho, né, mas entregou por todos nós, mas o entregou por todos nós. Como não teríamos com ele todas as coisas? Gente, pensa comigo. Se Deus, ele deu o seu próprio filho para que a gente pudesse estar com ele e ter salvação, como que a gente pode achar que a gente vai ter algo melhor fora, sem Deus? Se fosse assim, ele não teria entregado o seu próprio filho. Ele iria entregar o seu filho para que a gente tivesse algo melhor sem ele? Não faz o mínimo sentido. Então, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos entender que nós somos pecadores, que o pecado nos aprisiona, que o pecado ele nos leva para lugares onde a gente não consegue sair sozinho. Só Cristo nos liberta. Só Cristo. Nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós não somos nada e que nós precisamos aceitar esse amor todos os dias. Viver para esse amor todos os dias, porque sem ele não há vida. E quando a gente reconhecer isso, tudo vai mudar. Tudo, literalmente tudo. Quando nós aceitamos esse amor, Deus ele ainda derrama sobre nós o Espírito Santo, que vai nos auxiliar a realmente permanecer no caminho dele, a conhecê-lo mais. É o Espírito Santo também que produz em nós o amor de Jesus, que produz em nós, que faz com que a gente ame a Deus. Porque nós, pela nossa própria capacidade, nós não conseguimos amar o Senhor. Então, quando você abre o seu coração e você aceita esse amor, você recebe o Espírito Santo e recebe também o amor do próprio Deus. A gente começa a sentir esse amor. Então, não é algo que está só lá fora, mas é algo que passa a estar aqui dentro. E aí, então, vamos entender como eu aceito esse amor. Vocês vão decorar a palavra casa. Cada letra dela vai falar uma coisa que você tem que fazer. Então, C, confessar e arrepender.
Nós temos que nos arrepender de tudo que nós já fizemos até agora. De estarmos longe de Deus, de estar vivendo uma vida independente de Deus, de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que entristeceu o coração do Senhor. E é se arrepender de forma genuína, no coração mesmo. E confessar, ou seja, entrar na porta do seu quarto, nos seus pensamentos, o que for, e falar com Deus. Falar com Ele. Porque Ele é aquele que perdoa os seus pecados. Você tem que dizer a Ele os seus pecados. O pecado tem nome. Então fale com Ele, por mais que Ele já sabe, mas você precisa confessar esses pecados a Jesus. E se você não se arrepende dos pecados e quer se arrepender e não sente esse sentimento mesmo de arrependimento, ore ao Senhor, peça a Ele para te ajudar a se arrepender. Sabe, seja realmente sincero com Deus, porque Ele é o nosso Pai, o nosso melhor amigo. Então, por mais que Ele já saiba, Ele quer ouvir da sua boca. O A é aceitar o perdão. Jesus, Ele morreu na cruz para nos dar perdão dos pecados. Mas será que a gente aceita isso? Que nós temos esse perdão de graça, sem precisar fazer nada, nenhum sacrifício? O S é nos submeter. O que é me submeter? Significa convidar Jesus para assumir a direção da sua vida. Você deixa de ser o chefe das suas próprias escolhas e passa a seguir os ensinamentos dele. Então é mudar a direção. Eu paro de olhar para os meus próprios sentimentos, para minhas próprias vontades e eu converto esse olhar para Jesus. O último A é o agir. Então nós precisamos agir com fé. Ou seja, orar, ler a Bíblia, jejuar, fazer as disciplinas espirituais que vão nos levar para perto do Senhor. Em Romanos 10, 9, vai falar: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nós precisamos confessar que Jesus é o Salvador da nossa vida. Você já fez isso? Você já falou com a sua boca: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida? Na palavra de Deus fala que nós precisamos confessar isso para que nós sejamos salvos. E nós precisamos crer no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus. E aí eu quero entrar num ponto. O que é verdadeiramente crer? Para a Bíblia, crer não é apenas concordar com uma ideia ou acreditar que Deus existe. Lá em Tiago 2,19 vai falar que até os demônios creem que Deus existe e eles tremem por isso. Mas verdadeiramente crer significa confiar a sua vida inteira a Deus. É entregar o 100%, confiar o 100% e agir com base nessa confiança. Então é entregar o controle, é depender de Deus. Uma pessoa que verdadeiramente crê, o que ela faz no seu cotidiano? Então, o arrependimento prático. É a mudança de direção. Então, quem crê não continua vivendo da mesma forma. Não continua fazendo as mesmas coisas. Ela passa a odiar o que Deus odeia e a amar o que Deus ama. 2, obedecer. Ela escolhe fazer o que a Bíblia ensina. Como, por exemplo, perdoar quem a feriu, ser honesta e ajudar os necessitados, mesmo quando a sua própria vontade diz o contrário. 3, busca a presença de Deus diariamente, que é o quê? O relacionamento. Então, se achega sempre ao Senhor, através das disciplinas espirituais. 4, ama servir ao próximo. O amor de Deus passa a transbordar dela. Isso passa a atingir outras pessoas. E o último, permanece firme. Então, mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham os tempos ruins, ela permanece olhando para o Senhor. E quem nos ajuda a permanecer é exatamente o Espírito Santo, que passa a habitar em nós quando nós aceitamos Jesus. Para terminar esse vídeo, para fechar com chave de ouro, o Senhor, Ele nos ama tanto, Ele é tão perfeito, tão maravilhoso. Ele deixa uma promessa para aquela pessoa que aceita Jesus. Em Romanos 8,35, vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí lá no verso 38,
Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a promessa que Jesus deixa é que nada pode nos separar do amor de Cristo. A partir do momento que você aceita esse amor, que esse amor entra em você, nada vai te separar dele, nem a morte. Porque quando você aceita esse amor, você não terá vida eterna. Você não será salvo. Então, a partir do momento que você morre, você será salvo, você irá para a glória, para junto de Deus, para junto de Jesus. Então, nem a morte pode te separar do amor de Deus. Pode vir o pior sentimento de todos. Aquele momento que você passa e você fala, meu Deus, eu não vou aguentar. O amor de Deus permanece ali. Você pode passar por uma fome. Você pode passar por uma perda. Tudo pode desmoronar. O Senhor permanece ali. O amor dele permanece com você. Ninguém pode tirá-lo de você. E sabe qual é o problema? É que a gente prefere aquelas coisas que são tiradas de nós. Aquelas coisas que nós não sabemos se vão permanecer aqui ou não. Como, por exemplo, as pessoas. Nós não sabemos se amanhã eu vou ser amiga daquela pessoa. Se aquela pessoa, ela vai estar aqui. Ou qualquer coisa do mundo. Elas são passageiras e nós, às vezes, preferimos elas do que esse amor, que nada pode nos arrancar dele, que nada pode tirar ele de nós. Como esse amor, ele sempre vai estar em você. E esse amor, ele vem carregado com muitas outras coisas, como a paz que excede todo o entendimento, como a alegria, porque o Espírito Santo, ele gera esses sentimentos em nós. O amor do Senhor vai sendo colocado em nós. E eu sempre gosto de dizer também que a dor, ela vem carregada de amor. Porque o Espírito Santo, ele sempre está ali, nos lembrando do quão amados nós somos pelo Senhor, de quem nós somos no Senhor e do que o Senhor tem para nós, né? De que nós podemos confiar. Então, essa é a mensagem que eu quero passar hoje, sabe? Que você possa permanecer em Jesus, porque ele sempre permanece. Ele sempre vai estar do seu lado. Então, se você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, como Salvador, se você ainda não proferiu isso com a sua boca, faça isso. Confesse isso. Publicamente. Creia de todo o coração, porque é a única coisa que vale realmente a pena nesse mundo. É crer, é se entregar, é realmente viver a vida, né, pro Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é o nosso Criador, Ele nos ama. Então é isso, gente. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso. E deixe o seu like, se inscreva no canal. E muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até semana que vem.